Boa noite a todos, aqueles que chegam à nossa casa pela primeira vez, sintam-se abraçados por todos os trabalhadores. O tema de hoje é paciência, aquilo que buscamos diariamente em nossas vidas e que muitos escutamos falar, que perdemos a paciência. Certo dia, uma senhora se dirigiu ao Chico reclamando: "Pois é, Chico, todos me dizem para ter paciência. Paciência com isso, paciência com aquilo. Estou cansada de ter paciência." E Chico, com toda a sua sabedoria, lhe disse: "Minha irmã, a paciência é um remédio que precisamos tomar todos os dias, e de preferência em jejum, pela manhã, mesmo que não nos pareça necessário, precisamos dele." Muitas vezes, nós buscamos fórmulas de como vencer as nossas emoções, os nossos problemas, e não conseguimos. Assim é com a paciência. Costumamos dizer: "Não consigo ter paciência com fulano, pois ele me tira do sério todos os dias." Ou, quando assusto, já disse o que não devia falar, e a confusão está formada. Então, vocês vejam como é muito fácil, né? Nós temos esses embates do nosso dia a dia por falta da paciência. Nós sabemos que ninguém perde aquilo que não tem, porque aquilo que já se conquistou, como essa virtude da paciência e os bons costumes, nós nunca perdemos. Então, aquele ditado que diz: "Quando assusta, eu perdi a paciência", na verdade, nós nunca tivemos, né? Porque quem tem, já tem a paciência, não perde, né? Ela sabe lidar com as situações e com as pessoas que estão ao teu lado. Mas nós sabemos que nós estamos aqui na condição de aprendizes. Nós estamos experienciando nessa encarnação tudo aquilo que necessitamos aprender. E a paciência é uma delas. Porque na vida, tudo é construção. Tudo que aspira a dar alma necessita ser trabalhado. Ela precisa, e ela sempre é, em todas as partes. Nós precisamos ter paciência em casa, precisamos ter paciência no trabalho, precisamos ter paciência na rua, no trânsito, em qualquer lugar, em qualquer momento. Nós precisamos ter a paciência em momentos de alegria para não extravasarmos, mas também em momentos de tristeza para lidar com a dor. Porque paciência é saber esperar, é persistir naquilo sem cansaço e para alcançar definitivamente a paciência. Então, Emmanuel vem nos falar no livro Fonte Viva que a paciência traduz persistência pacífica na obra que nos propomos a realizar. E se nós pretendemos materializar esses propósitos, guardemos o Cristo como a fórmula de paciência, que é a única porta aberta para as nossas conquistas. E nós temos o exemplo de Jesus, conhecendo a dificuldade dos apóstolos, ele sabia como ele iria se dirigir a cada um, sem que o outro se alterasse, sem que o outro se magoasse. Então, esse é um momento de paciência. Por quê? Porque todos nós passamos por isso. Há sofrimentos na Terra? Sim, nós sabemos disso, que todos nós passamos por um momento de sofrimento. Existe a incompreensão em redor dos nossos desejos? Com certeza, né? Mas precisa também da paciência. E passamos por momentos de ingratidão e de dor, que visita a nossa alma de vez em quando, também sentimos isso.
Será que é só alguns que sentem? Não, todos nós temos esse momento. Então, nós não devemos, assim, ficar lamentando, nem sentir desanimado nesses momentos de dor em que nós passamos e achar que só ocorre conosco esse sofrimento e essa dificuldade. Então, nós temos que pensar, devo agir sem precipitação, porque todos os dias é um novo dia. Nós sabemos que tem a sombra, né? E sabemos que tem a luz. Mas em qual lugar eu pretendo ficar? Qual é aquele que está iluminando o meu caminho? É a luz. Mas nós temos que buscar, nós temos que exercitar, fazer esse exercício na nossa vida, buscando a paz e a serenidade em nossos corações. Lembremos também de que para educar uma criança e transmitir os bons hábitos, nós levamos muito tempo, né? E muitas vezes na nossa fase adultas ainda não aprendemos. E cobramos do outro que muitas vezes nos irritamos com as crianças por ela não fazer de acordo com como deveria ser feito. Imagine se Jesus agisse conosco dessa forma. Tá? Mas ele não agir de brigar conosco, faltar paciência, ele nos oportuniza sempre, em cada encarnação, para que nós possamos aprender, e aprender a paciência. Então, nós observamos que em nossa volta, tudo é diferente. Cada pessoa é de um jeito. Cada situação vivencia de uma forma. Por quê? Cada um é uma individualidade. Cada um tem o seu momento. E se nós observássemos que tudo na natureza também acontece isso, nós vamos observar que todos os rios que existem não são iguais. Um é pequeno, o outro é maior, um tem a curva, o outro vai reto. Tá? E cada um no seu movimento. Mas todos têm a finalidade de conduzir a água. E observando ainda a árvore que nos cerca, cada uma do seu tamanho, cada uma cresce de alguma forma diferente da outra, tudo obedecendo à lei de Deus. E nós não tentamos muitas vezes para essas pequenas coisas que nos cercam e que Deus nos dá a oportunidade. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz: a paciência também é caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. Então, Jesus veio de várias formas, nós vamos encontrar no Evangelho várias passagens que falam sobre a afabilidade, sobre a doçura, sobre a paciência, tudo para que nós possamos, assim, vivenciar essa caridade. Muitas vezes a gente fala assim, mas será que eu vou ter que sempre dizer amém? Mas paciência não é dizer amém a todas as situações. É saber falar, ter a sabedoria de dizer na hora certa. E geralmente nós falamos na hora errada. Né? Na hora do conflito, na hora que não deixamos o outro falar, se explicar, se justificar e já damos a resposta. Então, isso tudo nós aprendemos no Evangelho, de que a vida não é fácil. Né? Ela se compõe de 1000 picadinhas que diz, com 1000 de alfinetes, como diz lá. Mas cada um percebe essa dor diferente. Para uns ela é grande, para o outro é menor. Por isso que nós temos que ter paciência um para com o outro. Porque a minha dor pode ser pequena para o outro, mas ela é grande para mim. Então, eu falo assim, mas eu canso de falar isso para você e você não aprendeu, já não aguento mais falar, não tenho mais paciência de explicar. Mas se o outro não internalizou aquilo, paciência, está no tempo dele, no aprendizado dele. Assim como nós gostaríamos que o outro faça para conosco, com as nossas dificuldades. E nós achamos muitas vezes, reclamamos disso, que o fardo está se tornando muito pesado. O
nosso fardo, Jesus seria muito injusto de dar aquilo que nós não podemos carregar. Ele, na sua bondade infinita, Ele nos dá aquilo que nós podemos fazer nesta encarnação. Mas por que ele se torna tão pesado? Por que a falta de paciência, a irritação me pesa tanto? Pelo meu olhar, pelo meu sentimento, por aquilo que eu carrego ainda dentro de mim. Se eu sentir um peso, mas eu olhar para cima e dizer: Senhor, dá-me força para suportar isto, e dê aquilo que eu necessito para ter a fé, nós vamos nos sentir fortalecidos. Mas se, ao contrário, eu baixar a cabeça, sentir que aquilo é pesado, que aquilo eu não mereço, que aquilo eu não vou aguentar, realmente nós não vamos conseguir. Então, nós necessitamos, nesse momento que nos falta a paciência, buscar a presença de Jesus através da oração, através de um pensamento positivo. Sai, respira um pouquinho, faça um pouquinho de respiração, procura fazer outra coisa para que você possa, na hora certa, ter a paciência que vai ajudar a resolver o problema. Porque a impaciência, além de ser difícil nós lidarmos com a paciência, a impaciência nos leva a adoecer, Nós passamos a ter ansiedade, nós nos tornamos intolerantes cada vez mais e vamos perdendo a noção da situação que nós estamos vivenciando. Então, basta o outro abrir a boca, porque eu já respondo lá na frente. E vamos perdendo essa noção cada vez mais se nós não nos policiarmos. Então, nós temos que estar atentos, estar vigilantes, para que possamos edificar algo útil que vai ser em nosso benefício, mas também para aqueles que convivem conosco. O homem precipitado, o homem que se torna intolerante, impaciente, ele está criando situações difíceis para ele mesmo. E a probabilidade dele cair contra si mesmo é muito grande. Cada vez mais ele vai ficando homens inquietos, insaciados, que não conseguem compreender o outro. Exige grandes obras e que tudo se resolva ao seu tempo. Então, isso quer dizer, nos dias de hoje, tolerância zero, Então, a gente escuta isso, a tolerância está zero hoje. Estou super impaciente. Mas nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. Porque trabalhando, nós estamos nos livrando dos males e podemos acarretar conosco, através das nossas emoções, através das doenças que vão chegando pelo nosso emocional. E nós não devemos esquecer de que para ter a paciência, nós devemos saber agir, perseverar e esperar para que as coisas aconteçam como precisam acontecer. Porque a todo momento a situação se modifica e nós a todo momento estamos sendo chamados para enfrentar surpresas muitas vezes desagradáveis, muitas vezes de alegria, mas muitas vezes de dor. Então, quando o Chico nos aconselha que nós devemos tomar esse remédio diariamente, é porque a cada dia nós teremos um dia diferente. E nós não sabemos aquilo que nos reserva. Então, eu tenho que estar vigilante, em oração, tranquilo, sereno. Se esse dia eu não acordar bem, se recolha um pouquinho, uns minutos, Faça uma oração, faça um pouquinho de respiração, medita, e depois parta para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Porque nós vamos observar que a nossa vida é como uma roda gigante, Ela gira a todo momento. Uma hora
as nossas emoções estão lá em cima, né? Autoestima, alegre e tal. Muitas vezes, as situações desagradáveis nos levam lá embaixo. E aí teremos muita dificuldade para subir novamente. Então, nós temos que estar atentos. Porque viver em paz é muito justo. Todos nós queremos. Ter a tranquilidade e a harmonia em nosso lar é o que mais queremos. Pode faltar tudo, mas não nos falta a saúde e a paz, porque o resto a gente consegue levar. E para isso, precisa-se de paciência. Para que haja essa harmonia, tem que partir de cada um de nós buscando essa paz. Porque a paz, gente, nós não vamos achar nos livros, nós não vamos achar na casa espírita, porque aqui nós estamos num ambiente preparado para nos receber. Mas quando eu retornar para minha casa, eu vou vivenciar aquele problema, aquela dificuldade lá. Então, a paz que nós buscamos, a paciência que eu quero cultivar, ela está dentro de nós. Deus nos deu a semente do amor para que nós pudéssemos trabalhar. E trabalhar a paciência, além de ser caridade, ela é benéfica para a nossa vida. E isso vai nos fortalecendo a cada dia para que nós possamos, assim, aprender a falar, a ouvir e estar em contato com todos, buscando sempre a melhor solução. Mas muitos dizem assim, olha, eu vou ao centro, tomo passo, faço oração, mas eu não consigo ter paciência. Será que não tem algum espírito me perturbando? Né? Quem que já não ouviu falar isso? Olha, eu vou lá na casa espírita porque eu estou irritada, eu estou isso, eu vou ver se tem algum espírito que está me perturbando. Né? E lá no livro dos Espíritas tem essa pergunta. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores que chamamos pequenas misérias da vida humana? E os espíritos respondem: eles se comprazem em nos causar aborrecimentos, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando vê que nada consegue. Não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais cuidados pelas vossas irreflexões. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por cuidado teu do que por causa dos espíritos. Então a gente vê que eles só se permanecem conosco, só se aproximam de nós se nós permitirmos. Né? E geralmente são esses espíritos zombeteiros, levianos que aproximam. Mas quem foi que permitiu? Fomos nós, na nossa impaciência, na nossa irritação, né, na nossa cólera, na nossa raiva, naquele momento das coisas não acontecerem como nós esperamos. Então, nós temos o exemplo de que o Cristo sofreu sem merecer, mas Ele fez aquilo por amor para que nós pudéssemos, assim, entender o que representava o amor. E nós ainda passamos por isso, porque nós temos, assim, que ainda passar por umas provas, para que nós sintamos fortalecidos, né? E cada vez mais nos preparando para a nossa evolução nas próximas encarnações. Eu não digo só nas próximas encarnações. Como a gente já está com um pouquinho mais de idade, a gente para mais para pensar. Então fala assim, a gente vai ficando velho e para de brigar, né? Ou ele para de brigar ou ele fica mais brigão, né? Fica impaciente, fica... Mas cada um é de acordo com aquilo que ele construiu,
Se eu fui uma pessoa irritada, uma pessoa que não tem paciência com nada, não pensa que na velhice vai se tornar paciente, porque não vai ficar mais impossível. Então nós temos hoje a oportunidade, vocês que estão mais jovens, de despertar para isso. Como eu quero envelhecer? Eu quero ficar uma pessoa alegre, uma pessoa tranquila, viver na paz, ou eu quero ser aquele idoso irritado que ninguém aguenta ficar perto, que é tolerância zero, né? Então ninguém vai querer. Então nós busquemos esses recursos que nós estamos tendo, que o Evangelho vem nos falar, para que nós possamos viver mais felizes, mais tranquilos. É um esforço que nós fazemos? Sim, é um grande esforço e é uma busca diária, mas é indispensável para que nós possamos vencer a cada dia as nossas dificuldades, vencer as nossas emoções. E nós podemos exercitar isso com pequenas atitudes, seja uma gentileza, né, que a gente vê às vezes uma pessoa precisando, nós vamos lá ajudar, ou através de uma palavra de consolo, ou silenciando, fazendo uma prece. Quando a discussão começar, paremos por ali, vamos harmonizar, vamos fazer uma prece e depois nós voltamos a conversar. Porque, com certeza, a discussão não será a mesma, né? E nós devemos discutir o assunto, mas não devemos brigar. Não devemos partir para a violência, para as agressões através da palavra e até mesmo pela agressão física. Então, nós devemos ter moderação. A moderação no julgar, né, no falar, porque tudo que é com benevolência e moderação, com certeza, são boas atitudes. Sem a paciência, com irritação, nós vamos nos adoecendo com certeza e vamos ficando cada vez mais mal-humorados. E quando nós percebemos que estamos impacientes, vai acender uma luzinha, né? Aquela luzinha vermelha nos alertando. Presta atenção em você. Você está ficando muito irritado, está ficando agressivo. Tá? É hora da gente se tocar, buscar ajuda. Seja através do médico, através do psicólogo, através de uma conversa fraterna aqui na casa espírita, né? Muitas vezes a gente precisa colocar para fora aquilo que a gente está sentindo e nas nossas tomadas de decisões. E Emmanuel nos aconselha: não se irrite de qualquer obstáculo. Portanto, reclamações ou censuras só servirão para torná-los maiores. Renova os teus conceitos e atividades, buscando urgentemente o auxílio, orando e refletindo. Como foi o seu dia? Quais foram as suas atitudes no dia de hoje? E o que eu devo fazer para melhorar? E nós devemos lembrar que tudo se constrói passo a passo, que a natureza não dá salto, porque nós observamos que o embrião ele é formado de célula a célula, a máquina de peça a peça e a casa de tijolo sobre tijolo. Cada coisa no seu tempo, na sua hora. E para conquistar esses empreendimentos morais, só a perseverança diariamente, a vigilância das nossas atitudes e as orações, buscando pensamentos positivos, entender as atitudes e o pensamento do outro, auxiliando com respeito, com carinho, com atenção, mas no momento certo. E sempre recorre à paciência em qualquer momento para ajudar e servir, porque a paciência também é fé, é irmã da fé. Portanto, aquele que crê, espera e confia tranquilamente são considerados os aventurados, são aqueles bem-aventurados, aqueles que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra.
Então, é esse capítulo que nós tratamos hoje, que é o dos itens a paciência. Né? Que ele está lá no capítulo 9, item 7 do Evangelho. Aqueles que quiserem dar uma lida, é só ir até ler o Evangelho. Né? Aqueles que já fazem o Evangelho no lar, procurem meditar nessa página. Que Jesus nos comporte o coração a cada dia, para que possamos não vencer o próximo, mas vencermos a nós mesmos, através das nossas atitudes e através das nossas conquistas. Vamos orar.